Bem, tá valendo. Tá contigo, João. Bom, pessoal, boa tarde. A primeira pergunta que eu faço a vocês é se vocês estão vendo a minha tela aqui do computador. Em tempos de pandemia, a primeira pergunta que se faz. Perfeitamente, eu vendo aqui. Certo. Então, antes de começar, eu peço a vocês que, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, qualquer coisa que seja, vocês podem ligar o microfone de vocês, porque eu estou em tela cheia, não consigo olhar o chat. Beleza? Então, deixa eu me apresentar um pouquinho mais breve. Sou o João Ferreira, sou estudante de licenciatura em Física da UEPA, a primeira turma de Física que temos. Atualmente estou no 7º semestre e, além disso, sou estagiário de Física lá no Planetário do Pará. Para quem não sabe, para quem não conhece, é aquele prédio que fica aqui na Augusto Montenegro. Bom, e a segunda pergunta que eu faço a vocês é se vocês já foram no Centro de Ciências e Planetário do Pará. Vocês já foram alguma vez com os pais de vocês, parentes, ou até mesmo a escola de vocês, fazer uma visita lá no planetário? Alguém? Alguém já Não, nunca foi? Eu nunca fui. Não? Então agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês sabiam que o planetário ele é aberto ao público? Porque isso é uma pergunta que várias pessoas nos fazem quando entram lá. Se o planetário é aberto ao público, vocês sabiam disso? Sim, eu sabia que ele é aberto ao público. Certo. Então, isso é um bom começo, porque várias pessoas acreditam que nós não fazemos nada lá dentro, e muito menos que o planetário ele funciona. É uma questão até de divulgação. Mas vamos falar sobre o planetário em si e a física que a gente divulga lá. Vocês vão entender o porquê que eu usei o termo divulgar e não fazer, pesquisar. Certo? Então, bora lá. Deixa eu só avançar aqui o slide. Bom, onde, qual e por quê? Aqui eu separei os principais pontos da nossa conversa de hoje. E eu espero que seja conversa, espero que vocês interajam também comigo. Então, algumas dessas perguntas vão nos nortear quanto à nossa conversa de hoje. Então, a primeira é: qual é a importância do licenciando? A segunda seria: onde ocorre a educação? Espaços não formais de ensino? O que é o planetário? Qual a importância do planetário? Como se tornar monitor? E o que se faz lá dentro? Certo? Então, eu vou responder algumas dessas perguntas com o intuito de compartilhar a minha experiência com vocês, seja como estudante, seja como monitor e seja até mesmo como visitante, porque é importante que nós tenhamos essas três experiências, certo? Então, bom, qual é a nossa importância? Quando eu botei aqui a nossa, eu estou me referindo à nossa importância como professor como futuros professores de física, certo? Então, por que a física é importante? Aqui eu separei uma breve frase, um texto. O licenciando em física é alguém que possui atração para entender a natureza como ela é, utilizando o método científico para responder seus questionamentos. Além disso, é alguém que vai compartilhar e construir conhecimento de física com os seus alunos. Bom, aqui nessa minha pequena fala, notem que eu usei o termo compartilhar e construir. E é exatamente isso que nós, como futuros professores, vamos fazer. A gente não vai chegar lá na sala de aula, ou seja, em qualquer espaço de educação, e passar, passar fórmulas, conhecimento de física apenas por passar. A gente tem que compartilhar e, principalmente, construir, junto aos nossos alunos, os conhecimentos básicos de física. Afinal, nós estamos sendo preparados para atuar na educação básica, desde as séries lá do fundamental até o ensino médio, especialmente o ensino médio, certo? Então, para vocês, por que física é importante e qual é a importância de vocês como futuros professores para a sociedade? Vocês sabem me dizer? Alguém se manifesta? Boa tarde, mano. Mas Boa a tarde. pergunta tu diz assim, na nossa opinião, no caso, né? Isso, a opinião de vocês. Olha, na minha opinião, a importância da física, a gente pode contar com a importância dela para estimular o pensamento crítico dos alunos, né?
e também conhecer o mundo como ele é, né? O nosso universo, as leis, né, da natureza. Porque eu acho isso importante porque a pessoa que não sabe isso, ela é alienada, né? E no caso, nem todo mundo tem essa oportunidade de ficar sabendo. E no fim das contas, não é nem tão culpa das pessoas não saber isso, né? Eu acho isso muito importante e compartilhar o conhecimento, né? De como o mundo funciona, a lei da física, ou estimular o pensamento crítico, a metodologia científica e a educação, né? Qual é o seu nome? João Lucas. João Lucas. Ótimo ponto de vista, João, meu xará. Certo? Então, alguém mais tem alguma opinião? Por que vocês fizeram física e não fizeram direito, medicina, biologia, química? Por que vocês escolheram física? Boa tarde. Boa Eu tarde. escolhi física justamente pelo mesmo motivo que o João, né? Essa questão de entender o mundo ao nosso redor, como as coisas funcionam. E eu escolhi a licenciatura porque as pessoas elas têm muita dificuldade em física e eu quero, né, ser professora para fazer a diferença e conseguir explicar com mais praticidade, mais facilidade para os alunos essas coisas assim que todo mundo diz que física é um bicho de sete cabeças, né? Qual é o seu nome também? Penélope. Penélope. Então, o João Lucas e a Penélope foram bem críticos e bem fundamentados na resposta deles. Então, a gente tem que entender o universo, mas acima disso, a gente tem que compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Então, todas as leis da física, as principais leis da física, no caso, da ciência em geral, é o nosso trabalho divulgá-las e construir os conhecimentos principais para que os nossos futuros alunos compreendam o que de fato é física. Muitas pessoas acabam toda a educação básica sem saber o que é física. Isso é muito perigoso, porque a gente acaba saindo da educação básica sem saber qual é o objetivo daquilo, o que a gente estuda. Acaba que a gente, no ensino médio, o nosso ensino ele é basicamente apenas fórmulas. Então, a gente, como futuro professor, como futuros professores, temos que ter essa resiliência, esse pensamento de tentar melhorar a educação do Brasil. Claro que apenas um não vai fazer a diferença, ou se fizer vai ser muito pouca, quase nada. Mas o nosso intuito como futuro professor é justamente tentar melhorar, mesmo que demore o processo e que é bastante demorado. Mas a gente justamente entender o universo, entender a ciência, a física e compartilhar com os nossos alunos e construir dentro deles as principais ideias da física e da ciência. E o que a gente faz no planetário é justamente construir e compartilhar esses conhecimentos da ciência, seja de química, de biologia, de física, astronomia, enfim, é compartilhar a ciência. Bom, para inspiração, por que a gente escolheu a educação? Por que a gente escolheu ser professor? Essa frase do Paulo Freire diz muito quanto à nossa escolha. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo, ou seja, a educação por si só não transforma nada. O que transforma, o que ela transforma são as pessoas. E quem transforma o mundo e a sociedade são as pessoas. Então a gente estuda física, a gente atua na educação não para mudar o mundo, mas para mudar as pessoas, para transformar as pessoas, para que elas tenham um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais diferente daqueles que têm um senso comum básico. Por exemplo, hoje, o nosso país enfrenta uma crise de negacionismo científico, o que é extremamente catastrófico para a gente, porque a gente precisa compreender o universo para poder tentar usá-los, os seus princípios, suas leis, ao nosso favor. Então, a educação é de extrema importância. Esse é o nosso papel como futuro professor, tentar mudar essas pessoas para que, por sua vez, mudem o nosso mundo, a nossa sociedade. Certo? Alguma pergunta até aqui, algum comentário? Posso prosseguir? Eu tenho um comentário para fazer. É rápido, é rápido. Só que Pode o fazer. que tu falou
da carência, né, que tem dos professores, principalmente de física. Na minha escola, eu sou de escola pública, a turma que se formou primeiro que eu, quando estava no primeiro, eles estavam no segundo, e assim por diante, né, aí eles terminaram antes. No primeiro ano eles não tiveram professor de física, no segundo ano também não tiveram, e no terceiro, quando tinha um professor de física na escola, ele não tinha tempo para dar aula para a turma deles, porque a carga horária dele não permitia. E a gente, que era do primeiro ano, no ano de 2018, se eu não me engano, aí para a gente assistir a aula de física, a gente tinha que esperar ele chegar da outra escola que ele dava aula. O horário dele era mais ou menos, começava às 10h30, só que tinha vezes que só começava às 11h30, sendo que eram todos os três horários dele, que era para ser da semana, eram no único dia. E isso era realmente muito ruim, prejudicou muita gente, e principalmente o pessoal que era da outra turma, que estava mais avançada, que eles se formaram no ensino médio sem saber física. Querendo ou não, é importante para tudo aquilo que a gente falou e que tu falou também, mas também às vezes a pessoa pode até não querer seguir um caminho desse tipo, sei lá, científico, que envolva algo do tipo, mas para um vestibular é importante também a pessoa saber, claro, né? Foi o João que falou, de novo? Isso. Bom, João, o meu caso, ele é muito... Eu não vou dizer idêntico, porque a gente é diferente, mas eu só tive física no meu último ano do ensino médio. No primeiro ano, eu só tive um contato bem básico mesmo, através das aulas de YouTube e outros sites da internet. No segundo, eu não tive aula. E no terceiro, eu tive, no primeiro semestre, um professor que não explicava muito bem as coisas. O assunto, geralmente, no último ano do médio é eletricidade, e eu não entendia praticamente nada. E já no segundo semestre, que eu mudei de escola, eu tive uma ótima professora de física. Mas, curiosamente, eu não segui física devido aos meus professores, até porque eu não tive. Eu segui física porque eu via vídeos de experiências, tipo Anual do Mundo, e eu achava aquilo legal, extremamente interessante. Aí acabou que eu segui física não pela minha experiência escolar, mas porque eu fui atrás de experiência, porque eu achava legal aquele show da física, as explosões, enfim, eu achava isso legal, aí eu decidi cursar física. Aí, como eu não tive, você também não teve, eu acho, ou a sua ex-turma não teve, eu entrei no curso de física e acabei que eu sofri muita dificuldade, por causa que, tipo, eu estava zerado em física, praticamente zerado. E a gente sabe que no nível superior, os conceitos são o mesmo, porém, o grau de formulação matemática é muito mais elevado. Aí eu sofri muita dificuldade, até hoje ainda sofro. Inclusive, para vocês que cursam física ou outras áreas de exata, vocês vão sentir um pouco de dificuldade, mas nada que horas estudando não resolva. Mas, enfim, eu faço parte dessa grande maioria que não teve professor de física na educação básica. E quando teve, acabou que, na maioria dos casos, os professores não são qualificados. Tá bom? Então, isso é um outro ponto. Mas a gente consegue entrar na universidade e, se estudar, a gente consegue entender os principais conceitos físicos. Afinal, nós temos que melhorar justamente essa educação. Certo? Alguém mais quer fazer um comentário? Então, isso aqui é uma espécie de bate-papo. Espero que você Boa interaja. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer um comentário também. Eu escolhi cursar física muito por conta dessa questão que tu disse, das experiências, sabe? Só que no meu caso eu escolhi cursar um pouco para incentivar os alunos, sabe? Porque eu acho que é isso que falta um pouco de sair um pouco do quadro, das fórmulas e mostrar para os alunos o quanto a física é bonita, né? O quanto é legal tu aprender física. E foi por isso que eu escolhi, desculpa, cursar para incentivar os alunos a irem mais por essa área, sabe? Para eles gostarem de ciência, verem o quanto é legal entender e estudar aquilo. Sim, sim. Qual é o seu nome? Eu sou o Alberto. Alberto.
Então, esse teu ponto de vista, Alberto, acho que é um dos pontos principais que definem uma pessoa a seguir a área de professor. É justamente incentivar aquelas pessoas que não têm muito aperfeiçoamento. Está fazendo barulho aqui, está passando um avião aqui. Só um instante, deixa eu passar mais. Já passou. Então, esse é o ponto principal, é a gente se formar para transformar a vida daquelas pessoas que sentem mais dificuldade em física, principalmente, e fazer com que elas gostem, elas sintam atração em estudar um conceito físico, a segunda lei de Newton, a lei de Ohm, por exemplo. Então, esse é o nosso papel daqui em diante. Durante esses 4 anos, esse vai ser o nosso principal papel, é transformar a vida daqueles que sentem mais dificuldade com a física. Não que a gente não precise dar enfoque nas pessoas que já dominam a física. Afinal, ninguém domina 100% nenhuma área. Mas é tentar, principalmente, ajudar aqueles que mais sentem dificuldade e, principalmente, incentivar eles a seguirem a área, a compreender os principais conceitos. Bom, e onde ocorre a educação? A educação, ela pode ocorrer em vários e diversos espaços. Só que eu separei aqui dois: os espaços de ensino formais e os espaços de ensino não formais. O que seriam os espaços de ensino formais? É aquele espaço onde tem mais aquela educação, como eu posso dizer assim, uma educação mais tradicional. Escolas, universidades, faculdades, cursos, assim, onde a gente tem que sentar na cadeira, olhar para o quadro e assistir a aula do professor. Esses são os espaços de ensino formais. Já os espaços de ensino não formais são compostos por museus, teatro, herbário, planetários, observatórios, certo? Então, esses são os espaços que a gente faz a educação não formal. E o planetário, como é o nosso tema de hoje, ele vai se enquadrar justamente no espaço de ensino não formal. Ou seja, quando a gente está lá no planetário, quando eu estou explicando alguma coisa, estou conversando, melhor dizer assim, com alguma pessoa sobre física ou astronomia, eu não uso o pincel, eu não uso o quadro, eu não uso nada que a gente usa nas escolas, na universidade. Eu uso apenas a minha voz e os experimentos que lá possuem, os experimentos, as maquetes, as projeções, enfim. Então, o planetário ele se enquadra exatamente no espaço de ensino não formal. Essa é a diferença entre formal e não formal. E o que é o planetário? Vocês sabem me dizer? O que seria o planetário? Alguém sabe me dizer o que é o planetário? Gente, vocês estão me ouvindo? Ficou mudo aqui. Centro de pesquisa e disposição? Um centro de pesquisa e disposição. Foi o João? Ou foi Não, foi o Alberto. O Alberto? O Alberto. Bom, o Alberto disse centro de pesquisa e disposição. Alguém mais arrisca outro palpite? Alguém mais? Não, ninguém mais quer falar? Bom, então, na verdade, o planetário, ele não é um centro de pesquisa, mas nele há exposições, que é o que a gente usa para expor alguma coisa, o conceito físico, matemático, químico, enfim, as áreas que a gente tem lá dentro do centro de ciências. Mas o planetário, ele é, na verdade, esse equipamento bem aqui, ó. Toda vez que você ouvir a palavra planetário, associe a um projetor, sabe aqueles data show que a gente usa para projetar a tela do computador ou da televisão? O planetário ele é um tipo de projetor, só que ao invés de projetar uma tela comum, uma tela de televisão, computador, por exemplo, ele vai projetar o nosso céu estrelado, as constelações, os planetas, as estrelas, as nebulosas, enfim, tudo que está, aliás, a maioria do que está visível aos nossos olhos, ele vai projetar. Então, o planetário é isso, é simplesmente o equipamento. Agora, aqui em Belém, a gente tem o Centro de Ciências e Planetário do Pará. Ou seja, é o Centro de Ciências mais o planetário, que é esse equipamento bem aqui.
O Centro de Ciências ele foi fundado lá em 2012. Lá a gente tem áreas como física, astronomia, geologia, biologia, química, matemática e outras áreas lá dentro. Então, a parte que eu atuo, a parte que eu trabalho, é justamente tanto no planetário, porque caso vocês queiram entrar no planetário, vocês vão entrar como monitores de física, e quem é monitor de física lá trabalha tanto com física quanto com astronomia, certo? Já se você for de outra área, é mais difícil você trabalhar com astronomia, mas dá para trabalhar. Mas fiquem cientes que quem faz física e quer entrar no planetário vai trabalhar tanto com física quanto astronomia, o que é bem legal. Você ganha uma experiência muito boa e você aprende bastante, certo? Então, aí há uma outra diferença entre planetário e observatório. A diferença entre planetário e observatório é que no planetário, como já falei, esse projetor bem aqui, você vai lá, você vai ver uma projeção do céu, você vai ver uma projeção de uma estrela, de um planeta, por exemplo, e já no observatório você vai ter aquela imagem real, você vai pegar o telescópio, você vai apontar para o que você quiser enxergar e você vai estar vendo ao vivo aquela imagem ali, aquele planeta, aquela estrela, aquela nebulosa, o que você quiser ver. Você vai estar vendo aquele corpo celeste ali. Já no planetário você vai ver apenas a projeção desses corpos celestes. Certo? Ficou claro essa diferença entre planetário e observatório? Sim. Ótimo. Então, feito isso, por que há um em Belém? Isso aqui é um ponto interessante porque isso faz parte da nossa história do Pará. O nosso planetário aqui, ou seja, o Centro de Ciências e Planetário do Pará, ele é o único planetário de toda a região norte, para vocês terem uma ideia. Mas, como vocês sabem, vocês estudaram geografia, vocês sabem que a região norte é acho que é a maior região do Brasil. Então, por que apenas um planetário? E esse planetário é justamente aqui em Belém do Pará. Bom, isso se deve porque lá no ano de 1995, especificamente no dia 29 de abril de 1995, aproximadamente às 2h30, aconteceu um evento astronômico muito raro de ser visto no Brasil e muito mais raro ainda de ver aqui em Belém, que foi um eclipse solar anular. O que seria esse eclipse? Vocês sabem que eclipse é um evento astronômico que é relativamente raro de acontecer e dentro disso tem algumas especificidades, tem outros tipos de eclipse solar. E esse que foi visto aqui em Belém, que a gente conseguiu observar em Belém, foi o mais raro de todos esses, que foi o eclipse solar anular. Para você ter uma ideia, o próximo que vai acontecer aqui em Belém só vai ser no ano de 2042, se eu não estou enganado. E o próximo depois desse vai ser apenas em 2117, parece. Enfim, é a partir de 2100 em diante. E aqui eu vou mostrar a vocês o que acontece quando a gente tem esse tipo de evento astronômico. Para isso, eu separei aqui o nosso Stellarium, que é um software gratuito que a gente usa também no planetário. Em termos de pandemia, a gente teve que reajustar os modos de visita. Então, ao invés da gente ir para a cúpula de projeção, onde a gente ia presencialmente, a gente faz o uso do Stellarium, que é um software, é um planetário virtual de código aberto, ou seja, gratuito. Você pode instalar no seu computador e ver as projeções que ele tem aqui. Então aqui a gente está em Belém, e bem aqui, ó, eu já separei na data certa, a gente tem o eclipse solar anular, que foi esse que aconteceu naquele dia, lá em 1995. Eu vou avançar aqui, perceba que aqui já está em 3 horas e 36 minutos, o ápice dele foi por volta de 4 da tarde, ele foi visto lá no Forte do Castelo. Não sei se vocês sabem onde é, mas é ali próximo ao Ver o Peso. Então, o eclipse que aconteceu foi exatamente esse eclipse. A Lua fica entre o Sol e a Terra, porém, ela não tapa totalmente o Sol. As bordas do Sol, digamos assim, ficam visíveis. Anular, você deve lembrar de anel. Então, esse eclipse também ele tem esse nome porque ele forma um anel que a gente diz anel de fogo em torno aqui da Lua. Então, foi exatamente esse fenômeno que aconteceu aqui em Belém naquele dia, no dia 29 de abril de 1995.
Então, a partir desse fenômeno aqui, ó, foi se criado várias, várias, várias correntes que conseguiram finalmente não construir o espaço físico, mas começaram a pensar em um projeto que construísse um planetário de Belém. E apenas em 1996, um ano depois, um ano e meio praticamente, porque foi em setembro, se não estou enganado, que o planetário foi fundado, a gente teve a construção física do nosso planetário, certo? Então, uma questão histórica, que se vocês não sabiam, eu acho, eu não sabia quando eu entrei no planetário, e eu acho que vocês também não sabem. É importante a gente saber um pouco da nossa história, certo? Vocês têm alguma pergunta aqui sobre isso? Alguma dúvida? Ou algum comentário? Alguém já era nascido nessa época? Quem? Oi, Oi, tô eu ouvindo. tenho uma pergunta. Eu sou o Ney, do campus Marabá. E a minha pergunta é a seguinte: como é que é calculado esse tempo em que esses fenômenos ocorrem ou poderão ocorrer? Entendeu? Sim, sim. Bom, para a gente calcular esse tempo entre um fenômeno e outro, a gente tem que levar em conta a posição da Terra, a órbita da Terra, os movimentos que a Terra faz em torno da Lua e vice-versa. A Lua também faz o movimento em torno da Terra. E esses dois astros fazem, por sua vez, o movimento de rotação em torno do Sol. Então, há várias variáveis aí, certo? Mas, para a gente saber quando vai, quando vai ser visto daqui de Belém ou em qualquer outra região, outro eclipse, eu uso um site chamado Time and Date. É em inglês. É Time and Date. Acho que eu posso pesquisar aqui para você. Não quer sair aqui? Vou jogar aqui. Você vai aqui no Google e pesquisa Time and Date. Aqui ele vai te dar várias informações de tempo, de eclipse, como é que se diz, outros eventos astronômicos, certo? Então, o tempo é bem aqui, esse é o site. Aí você vai acessar algumas guias bem aqui e vai ter, ó, Sun e Moon, que é Sol e Lua. Aí vem aqui em eclipse, ó. Vem em eclipse e aqui ele dá as datas da onde vai ser visto, ó, tanto de anos anteriores quanto de anos futuros. Se eu não estou enganado, isso aqui ele vai te dar os eventos astronômicos que vão ocorrer até 2150, se eu não estou enganado. Mas aí, claro, isso vai depender de cada região. Aí você põe Belém ou qualquer outra região que você queira, e ele vai te dar quais os eventos já ocorreram ou os que vão ocorrer. Por exemplo, no dia 4 de dezembro desse ano vai ocorrer um eclipse total. Só que ele só vai ser visto nessas regiões bem aqui, ó. Austrália, África do Sul, enfim, outras regiões que não são no Brasil. Certo? Alguma dúvida? Respondi a pergunta? Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Não? Eu responder assim, muito obrigado. Enfim, nada. Bom, continuando. Temos 20 minutos aqui. Já tem bastante slide para apresentar. Bora continuar. Então, caso vocês queiram ser monitores do planetário, esse foi a nossa seleção de estagiários de 2020, que foi justamente a que eu entrei. Aqui eles pedem alguns documentos e você tem que comparecer lá no dia da prova. E se você for bem, você entra de boa, sem muitos problemas. Quando eu fiz, a concorrência estava, sei lá, era 9 de física para 3 vagas ou 4 vagas. Eu, felizmente, passei entre os 3 que se classificaram. Então, como é a prova? Você vai lá, faz a prova prática. A prova prática, como é? Você vai lá no Centro de Ciências, você vai lá no planetário, você vai lá na sua área e você tem vários experimentos lá. Eles vão te dar os temas específicos que vocês têm que estudar. E vai ocorrer um sorteio, tá bom?
No meu caso, na época, foi lei de Newton, lei de Faraday, lei da gravitação universal. Eu tinha que estudar essas três leis da física e iria acontecer um sorteio lá na hora. Qual seria o teu tema? Eu fiquei com lei de Faraday, se eu não estou enganado. Aí eles me deram 3 experimentos do espaço. Isso é importante falar que é do espaço. Eles não vão pegar qualquer coisa que não seja do planetário. É sempre do planetário. E você tem que apresentar da forma mais simples possível o conceito físico ali envolvido. Você tem que explicar o experimento para o avaliador. E essa é a parte mais difícil. Foi aí que eu comecei a dar valor na profissão de professor. Por quê? Porque geralmente as pessoas entram em física ou em outras áreas das exatas, elas não querem muito ser professor. Isso é um fato. Eu estou falando que é um fato, certo? Não é a minha opinião. E acabam desvalorizando a profissão de professor. Foi aí que eu comecei a valorizar, porque eles me pediram para apresentar esse conceito de uma forma como se fosse para explicar para uma criança. E aí você já pensa, é muito difícil. É muito difícil. Não tem como não ser difícil. Porque a gente aprende uma linguagem tão técnica na universidade que acaba que a gente esquece como é explicar para alguém que não sabe de física ou simplesmente nunca teve contato com a física. Certo? Como nós mesmos no ensino médio, a gente não teve esse contato com a física. Eu, pelo menos, não tive. Então, a ideia é praticamente eu apresentar o experimento de uma forma que até uma criança de 5, 6 anos entendesse. Porque lá no espaço a gente atende as turmas desde do ensino fundamental menor até nível de pós-graduação. Especialmente nos níveis de primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. São as turmas que mais vão visitar o centro. Então, tu tem que estar apto a explicar as coisas complexas de forma simples, o que é uma tarefa extremamente complicada. E foi aí que eu comecei a dar mais valor, não que eu não desse valor na área de professor, na área da educação, mas eu passei a dar mais valor ainda. Então, isso, caso vocês queiram entrar lá, vocês vão ter também essa experiência. A gente acaba que aprende muito mais com os visitantes do que até mesmo que a gente aprende na graduação. Por quê? Porque a gente está em contato com o povo que não compreende muito bem a física ou que simplesmente sente mais dificuldades ou não teve contato com a física. Então, isso te força a, a buscar formas de facilitar ainda mais a tua explicação, certo? Então, quando a gente entra no planetário, quando a gente se torna um monitor, no meu caso de física, o que é que a gente faz lá? A gente faz pesquisa? Bom, pesquisa em física, em astronomia, a gente não faz pesquisa, a gente não é da nossa área. Por quê? Como eu já falei anteriormente, o espaço planetário, o Centro de Ciências, ele tem o intuito de divulgar a ciência. Foi por isso que eu optei por usar o termo divulgar do que o termo fazer, porque fazer nos remete a fazer pesquisa, a fazer contas, cálculos matemáticos bem elaborados, etc. Mas a nossa principal função lá dentro é divulgar a ciência, certo? Então é compartilhar conhecimento de física, de astronomia, de outras ciências de uma forma que o público consiga entender. A gente sempre tenta partir do conhecimento que a pessoa já traz consigo, mesmo que esse conhecimento não esteja tão adequado com a linguagem científica, com os conceitos científicos, mas a gente parte justamente daí, desse conhecimento prévio e construímos e compartilhamos os conhecimentos mais adequados. A primeira de Newton, as leis de Newton em geral, a lei da gravitação universal, a relatividade, enfim, todas as áreas da física a gente tenta abordar ali de uma forma simples, intuitiva e que as pessoas ali elas se sintam interessadas. O nosso papel ali não é de fazer conta, como eu já falei, é de instigar as pessoas, é de incentivar as pessoas a seguirem, a pelo menos compreenderem um pouco mais das ciências e não apenas ter essa visão de que física é apenas conta, porque essa é uma realidade que a gente traz desde a educação básica. A gente tem a ideia de que física é apenas conta. Eu mesmo, como eu falei, eu só fiz física não foi pelas contas, apesar de que eu gosto de fazer aquelas AXX, acho o valor de F, enfim. Eu gosto mais das experiências. Então, isso é um ponto que a gente tenta levar para os nossos visitantes. É uma linguagem mais acessível. Aqui nessa foto,
Aqui estou eu explicando o espaço da astronomia, em especial a esse experimento que a gente chama de cama elástica. E se você notar, tem um pai, tem a esposa e tem um filho. Essa criança aqui, ela tinha 4 anos de idade, se eu não estou enganado. Então, como é que eu consegui compartilhar uma ideia de, por exemplo, relatividade geral? Porque esse experimento aqui, eu vou dar um spoiler, a gente fala de relatividade geral e de lei da gravitação universal. Como é que eu explicar para uma criança a lei da relatividade e da gravitação de uma forma simples, que ela conseguisse entender? É difícil? Extremamente difícil. Mas, com a experiência, a gente vai pegando o jeito, a gente vai instigando as pessoas. Ah, mas por que acontece isso? Mas por que isso aqui afunda e aquele não afunda? Por que esse aqui deu a volta e esse ali não? Por que esse daqui se chocaram e esse aqui não? Certo? Então, a gente acaba que vai construindo e fazendo o visitante se interessar por ciência, que é esse o nosso objetivo. Tanto como monitor de física aqui no planetário, como futuro professor. É instigar os nossos alunos a compreenderem mais sobre a física. Certo? Alguma dúvida até aqui? Eu fiz algumas perguntas sobre esse experimento, mas vocês já vão entender em alguns vídeos posteriores. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Alguém? Ninguém? Então eu vou continuar, até porque a gente está com tempo curto. E aqui a gente tem algumas fotos exatamente desse experimento. Aqui eu peguei uma peteca. Esse tecido aqui ele é um tecido estilo elástico. Sabe quando você vai no pula-pula ou quando você ia no pula-pula? Ou leva o seu primo, irmão, sei lá? O que acontece? Quando o seu irmão, o seu primo, quando a pessoa em si entra naquela cama elástica, ela afunda. Aqui acontece a mesma coisa. Quando a gente põe uma peteca ou qualquer objeto, ele vai afundar. E notem que essa peteca, ela causa uma deformação. Eu estou falando uma linguagem mais técnica porque a gente é de física, né? Quando ela deforma, quando ela afunda mais, ela é sinal porque a massa dela é maior. Então, ó, aqui eu já tenho outra peteca. A deformação que ela causou foi maior. E aqui eu tenho outra peteca. Essa peteca aqui já é de aço. As outras duas eram de vidro. Essa aqui já é de aço. E ela causou uma deformação maior. E se eu aumentar ainda mais essa massa, ela causa uma deformação ainda maior. Certo? Aí aqui um vídeo onde eu mostro o que muda. Eu usei a mesma ordem. Quando eu mandei a peteca mais massiva, mais pesada, digamos assim, o que aconteceu? Ela atraiu com mais força as que estavam ao seu redor, em sua volta. E aqui, mais 2 vídeos. Percebam o seguinte, que quando a gente botou essa peteca mais massiva, mais pesada, digamos assim, mais uma vez, entre muitas aspas, as outras de menores massas começaram a girar em torno dessa. E o que vocês acham que está acontecendo aqui? Como eu posso explicar esse experimento para uma criança para abordar as leis da gravitação ou a relatividade? E aí? Como vocês explicariam o que está acontecendo aqui para uma criança de 5 anos? Bem difícil Isso, mesmo né, cara? explicar. Imaginando aqui, meu Deus. Uma criança entender mesmo. Eu acho que eu ia fazer uma análise com peso. Uma comparação assim com peso, acabar falando que a mais pesada vai atrair as mais leves ao redor dela. E isso é a gravidade, vai falar basicamente isso daí, assim. Sim, exatamente. E aí vem outra pergunta. Ela atraiu, certo? Isso é um fato. As duas, todas elas se chocaram. E por que elas se chocaram? Tá, essa parte aí eu confesso que eu não sei. Pois é, porque aqui a gente fala sobre as leis de Kepler, a lei dos movimentos planetários, né? A lei da gravitação, relatividade, enfim, esse experimento é muito rico em várias coisas, especialmente da gravitação. Mas aí a gente está lá explicando para criança de 5 anos, tá, isso aqui, essa bolinha mais pesada é o Sol, e essas outras menores são os nossos planetas do sistema solar. A Terra também está aí dentro. Aí tá, a gente explicou o que é os movimentos planetários, a lei das órbitas, as leis de Kepler, né?
explicamos sobre relatividade, explicamos sobre a lei da gravitação universal, explicamos o que de fato é gravidade. Aí a pessoa, a criança vai lá e te pergunta, tá, tio, ele me chama de tio, mas por que eles se chocaram e a gente não se choca com o Sol? E aí, o que vocês responderiam para essa criança? Eu ia falar pra ele que um dia isso vai acontecer. Só que o processo que tá acontecendo aí, não ia falar processo, né? Mas o que tá acontecendo aí é muito mais rápido. E o nosso acontece muito mais devagar. Tanto que a gente não percebe. Boa. Aí vem outra pergunta. E por que isso não acontece? E por que esse processo ele é demorado? Por que a gente não vai acabar como a experiência aqui, agora? Por que demora? Ia falar. É difícil falar isso pra uma criança, né? Complicado. Acho que eu ia falar que como as dimensões são. Não tem como falar dimensão pra uma criança de 4 anos, né? Pois é. É, eu não sei não. Alguém mais arrisca? Isso aqui é muito difícil. Extremamente difícil. É simples para a gente que já estuda física, né? A gente gosta de física, é simples. Mas para uma criança é muito complicado. Mais complicado ainda para a gente tentar. Eu ia fazer uma análise assim. Eu ia fazer uma análise assim. Olha, pensa comigo assim. As coisas que tu vê os teus pais fazendo, agora no momento tu não entende. Isso é uma coisa que vai acontecer contigo quando tu ficar mais velho. Como a Terra é muito mais velha, os processos que acontecem com elas acontecem num tempo diferente, entende? Eu ia fazer uma análise mais ou menos isso para a criança. Então, tu diz para ele que tu só vai entender quando você for mais velho, é? Não, não, não. Basicamente. Não que ele só vai entender que o tempo acabou passando de uma maneira diferente, mais ou menos isso, Entendi. Bom, entende? Passa entendi. mais devagar, tá entendendo? Uhum, entendi. Bom, apesar de ser Não sei se tá uma certo não, né? tentativa de explicação, ela não é o que a gente usa. Eu uso a seguinte, eu faço algumas comparações, algumas analogias. Por exemplo, toda criança, ou a maioria delas, já brincou ou conhece de cabo de guerra. Aí eu digo o seguinte, o que acontece quando você, com seu amigo ou seu irmão, estão puxando uma corda com a mesma força? Porque força, eles têm uma ideia do que seja força. E a partir daí a gente vai construindo esses conceitos. Aí eu pergunto, se você puxar para a esquerda e seu irmão puxar para a direita com a mesma força, quem vai ganhar? Aí eles falam, ninguém, a gente não vai sair do lugar. Aí a partir daí eu insiro as ideias de que existam vários e vários planetas, várias estrelas, vários corpos celestes que têm essa mesma força de atração que exercem sobre outros corpos. Então é como se fosse uma espécie de cabo de guerra. E é por isso que a gente acaba não indo de encontro ao Sol e com outros planetas. Claro que eu falo que vai chegar em um momento em que isso vai acontecer. Só que o que nos impede agora de irmos nesse exato momento colidir com outros corpos celestes, com o Sol, que é o exemplo que a gente usa lá no planetário, é exatamente esse cabo de guerra. Acaba que os planetas puxam para lá, puxam para cá, e assim vai. Aí fica essa espécie de cabo de guerra. Aí eles aceitam a ideia, eles compreendem. Ah, então tá, é assim que funciona, tio. É, exatamente. Então, Bem melhor. então a gente consegue fazer com que a criança de 5 anos compreenda. Afinal, se você sabe explicar um conceito muito complexo para uma criança de 5 anos e essa criança entender, você sabe explicar para qualquer outra pessoa, desde 5 até 100 anos, 120, enfim, a pessoa que tiver idade, certo? Então a gente tenta facilitar ao máximo a explicação, mas isso é importante também, a gente não facilita o conceito, a gente facilita a explicação. Se a gente facilitar o conceito, a gente acaba criando concepções alternativas no visitante. Isso a gente não quer, a gente quer passar a ciência como ela é, só que de uma forma mais compreensiva. Vamos ser francos, ciência não é muito trivial, você tem que estudar para entender. E é por isso que dá trabalho. Certo? E aqui a gente tem outro experimento. É o experimento lá de matemática, porém a gente acaba que a gente usa, que a gente explica sobre as leis da ótica, especialmente sobre a lei da reflexão bem aqui. E a gente tem os ângulos bem aqui, que de acordo com o grau de inclinação, a gente tem essa projeção
diferente. Isso aqui é muito bom para as pessoas que já estão no ensino médio, porque já viram as disciplinas de ótica. E muitas vezes elas não compreendem o que ela viu na sala de aula, porque não teve experiência. Aí, quando ela vai no planetário, ela começa a compreender. Porque ela tá vendo aquilo acontecer. É muito melhor tu ver algo na prática do que tu ficar apenas na teoria. Eu sou assim também. Certo? Então a gente tem 5 minutos. Vou passar aqui mais uma coisa. Esse experimento aqui, eu vou passar para vocês, depois eu falo. Bom, esse experimento aqui a gente fez para a exposição do Ano Internacional do Som, que foi em 2020, que foi o ano da pandemia. Bom, a partir do ano passado, a gente teve que adaptar alguns experimentos para que sejam mais acessíveis a outras pessoas, como, por exemplo, surdos. Isso foi o principal, foi a nossa principal tarefa em 2020. Era tentar explicar a ciência para surdos. E foi justamente sobre o som. Agora tu pensa, explicar o som para surdo, para uma pessoa que não ouve. Como seria explicação para surdo? Aí a gente teve a ideia de transformar esse som, ou seja, as ondas, em algo visível, visível ao olho nu. Então aqui a gente tem um celular, isso aqui é um aplicativo que ele emite algumas frequências, desde mais baixas até mais altas, e bem aqui debaixo dessa placa, que deveria ser reta, deveria ser perfeitamente plana, existe um alto-falante. Então a gente conecta, a gente liga aqui as frequências e a caixa de som aqui de baixo ela vai começar a emitir. E aqui em cima a gente tem, em cima da placa a gente tem areia colorida que você usa para enfeitar vaso de decoração. E quando a gente coloca essa areia, a gente emite a frequência, elas formam essas figuras, que são as figuras de Chladni. Certo? Claro que por trás disso aqui há uma conta muito louca. Vocês sabem que estudar oscilação não é uma das coisas mais fáceis da vida. Na verdade, vocês vão ver isso na prática em física da luz. Isso é muito complicado, mas é legal. Então, apesar de ter várias contas aqui, várias equações, várias integrais, a gente acaba que a gente explica de uma forma muito simples. A gente consegue interagir com o público, seja ele surdo ou não, certo? Então, de acordo com a frequência, a gente vai ter outras figuras. Quando a frequência ela é baixa, as figuras elas são um pouco mais espaçadas. Quando a frequência ela é mais alta, acaba que a gente tem figuras que formam desenhos mais agudos, digamos assim, menos intensos, certo? Passando aqui, próximo slide. Aqui é o nosso outro experimento. Experimento a gente usa os princípios do magnetismo. Aqui dentro do vidro vocês têm uma malha de ferro. E essas coisas bem aqui, ó, essa rodela, esse quadrado, são ímãs. Aí aqui a gente aproxima e a gente começa a interagir com essas malhas de ferro. Isso é muito importante para a gente abordar com as pessoas do ensino médio, porque já estão lá no terceiro ano do ensino médio, já estão estudando para vestibular, então acaba que a gente facilita o compreendimento deles. Só que, claro, as crianças também gostam disso aqui. Aí a gente tem que explicar de uma forma mais simples possível, não simplificando o assunto, mas sim a explicação. Certo? Continuando aqui. Isso aqui, esse é a bola de plasma, acho que vocês já viram algo do tipo. Isso aqui em Belém vende como se fosse luminária. Eu vi uma vez pelo Facebook, o cara estava vendendo isso aqui como se fosse luminária. 50 reais. Enfim, isso é o que a gente tem que combater. As pessoas não sabem para que isso funciona. Acabam vendendo como coisas que não são na verdade. O cara vendeu isso aqui como sendo uma luminária. Isso é uma das coisas que a gente tem que combater. A gente tem que pelo menos explicar para a pessoa qual é a função disso, o que está acontecendo aqui. É isso que a gente faz lá no planetário. Aí quando eu expliquei isso aqui para uma turma de segundo ano do ensino fundamental, tinha um rapazinho, eu expliquei lá para ele, isso aqui é o plasma, vocês sabem o que é o plasma? Eu falei, é o quarto estado físico da matéria,
já a grosso modo. Aí tá, ele falou o seguinte: sério, tio, então isso aqui é o que tem na arma do Free Fire? Ou seja, ele me fez uma pergunta, ele trouxe o conhecimento dele de jogo, de Free Fire, para a física. Então aí a gente teve que conversar, a gente teve que entender o que de fato era o plasma e qual seria uma possível explicação para a arma do Free Fire ser uma arma de plasma, certo? Aí eu expliquei por que a arma do Free Fire ela aquece muito rápido. Aí foi aí que eu comecei a introduzir a ideia de temperatura. Quando a gente aquece um gás, ele fica mais quente e quando a gente aquece muito, ele, a grosso modo, se transforma no plasma. E é por isso que a arma do Free Fire aquece muito rapidamente, porque requer altas temperaturas. Aí foi aí que ele, pelo menos com o Free Fire, o jogo, ele conseguiu compreender de forma sucinta o que seria o plasma. Aí aqui é o espaço da astronomia. Aqui a gente tem mais exposição. Bem aqui nós temos os planetas e o Sol. Aqui algumas constelações do zodíaco. Aí aqui eu explico para eles. Vocês sabem os signos? Aí eu brinco. Sabiam que eles não existem? Aí eu falo, e por que existem as constelações do zodíaco? Aí eu falo que as constelações do zodíaco são todas aquelas que estão localizadas na mesma linha do movimento relativo do Sol em relação à Terra. E aqui a gente tem os telescópios, aqui a gente tem um newtoniano e aqui temos o refrator. Eu explico a diferença entre eles, que um usa lentes e outro usa espelhos. E aí a gente vai conversando. Dependendo do grau de interesse das pessoas, e mesmo que eles não estejam muito interessados, eu instigo eles a pensarem, a gente vai conversando mais sobre as diferenças e os princípios físicos envolvidos nesses dois equipamentos. Certo? Aqui, como ano passado a gente teve em pandemia, a gente teve que fazer vídeos para nossa página do Instagram, e acabou que quem fazia os vídeos, quem gravava, eram nós, estagiários. Todos os estagiários passaram a ser atores, praticamente. A gente explicava um pouquinho em um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, e mandava para o YouTube, e para o Instagram e para o Facebook. É assim que a gente fazia. Esse aqui sou eu, esse aqui é meu amigo Isaac, que também é da física lá no planetário. E aqui são as visitas presenciais. A partir do segundo semestre do ano passado, quando a coisa já ficou eu posso dizer menos pior, a gente atendeu de forma agendada algumas visitas. E aqui sou eu explicando a pista de atrito, que é aqui no espaço da física. E aqui vocês podem perceber que tem um pai, uma mãe, um filho menorzinho, uma criança aproximadamente de 10, 11 anos de idade, e uma moça que estava no ensino médio. Essa moça estava no primeiro ano do ensino médio. Então foi uma conversa bem diversificada, desde o maior até os mais velhos. E aqui é a nossa exposição do som. Aqui a gente estava apresentando, no caso aqui, o John e o Paulo, que são de matemática, explicando sobre as oscilações. A matemática das oscilações. E aqui, mais uma vez, as pessoas. E aqui, de novo, sou eu explicando o espaço da astronomia. Aqui é mais um registro do meu amigo Valdo, que estava apresentando o espaço da biologia de forma remota, ou seja, como a gente está em pandemia. Aliás, como a gente está em pandemia, a gente está atendendo também de forma remota. A pessoa lá da escola, a professora ou o diretor, ele agenda com a gente e a gente vai lá para o planetário e apresenta o espaço através de reuniões via Google Meet. Aqui sou eu de novo. E aqui é uma plotagem das sondas espaciais. E o homem já mandou alguns satélites e alguns corpos celestes para do nosso universo. E aqui são os cursos que a gente faz sobre telescópios. Esse curso foi com o Arthur. Então, para quem não conhece o Arthur, ele sabe muito sobre astronomia e telescópio. Então, a gente tem todo um cálculo para a gente saber quanto é que a gente pode aumentar para não perder a nossa resolução. Então, a gente fez todos esses cálculos aqui. Aqui é a nossa cúpula. Aqui está o Gabriel apresentando. E a apresentação da cúpula, ela é feita de duas formas. A gente apresenta nós mesmos, os monitores, e a gente pode apresentar também as sessões que a cúpula já tem, que passam uma espécie de DVD e as pessoas sentam ali e ficam assistindo. Essas sessões aqui que eu estou mostrando são as sessões interativas, onde a gente vai e interage com o público mesmo. A gente faz perguntas, a gente apresenta, enfim, é mais uma conversa também como eu estou tendo com vocês aqui. Aqui sou eu utilizando um telescópio Cassegrainiano,
que ele usa tanto lentes quanto espelhos, certo? Então ele tem uma resolução muito melhor do que a dos outros anteriores. E a gente usa esses equipamentos para fazer as observações. Geralmente eram dia de quinta, porém, como a gente está em pandemia, a gente não tem feito com muita frequência isso. Ah, outra coisa, se você for de física, você vai atuar tanto na área da física quanto de astronomia. E a área de astronomia a gente vai também fazer as observações. Para quem gosta, é mais um lazer do que um trabalho. Eu gosto muito, então eu não me importo de ficar lá até de noitinha para fazer essas observações. Aqui é o espaço da biologia, aqui está o Vabo explicando alguns insetos. Aqui é o nosso professor, provavelmente vai ser o professor de vocês de alguma disciplina, é o professor João Paulo, e aqui é a filha dele, ele está botando o cabelo dela no cheirador de Van de Graaff. Aqui é o espaço da química, onde o pessoal da química faz algumas experiências, é o espaço que as pessoas geralmente gostam mais, porque tem fogo, tem bomba, tem explosão, é impossível não gostar da química aí nesse sentido. Aqui é mais o nosso amigo Gabriel fazendo mais uma observação de noite já. Ó. Aqui nesse dia a gente estava vendo Júpiter e Saturno. Aqui é uma foto de Saturno utilizando os nossos telescópios, porém a gente bateu com uma foto com uma câmera de celular, então não ficou lá essas coisas. Mas se você for lá ver a olho nu, aparece nitidamente os anéis de Saturno e as suas manchas, as suas listras. Aqui sou eu e o Gabriel e a vencedora do concurso Ciência e Arte, que a gente também tem esses concursos. As pessoas fazem desenhos ou fotografias com o tema de astronomia, enviam para a gente, aí o professor aqui, o professor Reginaldo, que ele é o nosso chefe, aí ele faz a avaliação e se a pessoa ficou entre os 3 melhores, ela é chamada e o prêmio era fazer uma observação. Porém, o último concurso que teve, a gente estava em pandemia também, então não teve a observação. Os vencedores ganharam apenas medalhas. Aqui é o nosso experimento lá da equação de Newton. Ele é um experimento também acessível, é para as pessoas cegas. Se você notar, essas cordas têm diferentes grossuras, que é para explicar as diferentes frequências e comprimento de onda que a luz branca tem. Bom, é isso. Eu tive que correr nesse final porque o tempo já tinha esgotado. E obrigado pela atenção. O meu e-mail é esse aqui. Qualquer coisa, pode enviar qualquer pergunta, comentário. E até mais. É isso. Boa tarde, pessoal. Deixa eu encerrar aqui o meu compartilhamento. Muito bem, João. Muito obrigado pela apresentação. Ótima apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, mais um questionamento, já foi um grande bate-papo, inclusive, né? Esse momento ficou muito legal. Gostaria também aqui de registrar a presença do professor Nelson Leite, né, que está aqui na apresentação do João também. Ele que vai ser o professor de boa parte dos calouros na disciplina Introdução à Física agora, né? Se ele também quiser dar uma palavrinha para os nossos calouros, né? Professor Nelson, você pode ficar à vontade também, tá? Posso sim, boa tarde. Estão me ouvindo? Perfeitamente, professor. Sim, professor. Bom, eu queria parabenizar o João pela apresentação, pela troca que houve aí com os nossos calouros. Já podemos ver que eu acho que você atingiu o objetivo, porque a gente pode perceber que o planetário e todos os recursos que nós temos aí no centro é novidade para uma boa parte, uma boa parcela ainda da nossa população. E que bom, então, que seja ainda algo novo para nossos alunos, porque isso não só servirá para motivá-los, mas seria também uma outra opção de fomento de aprendizagem, né? Não só de aprendizagem, mas também de um outro lado que antecipa o processo de aprendizagem, que é o ensino. Aliás, por conta disso, eu queria, se você me permitir, fazer só um adendo numa pergunta que foi feita logo no início, acerca da questão da pesquisa, né? Alguém perguntou se no centro se faz pesquisa, né? E eu queria só acrescentar um detalhe, né?
até porque nós estamos justamente no curso de formação de professor, e temos um grupo de pesquisa em física e em ensino de física. E o planetário, o Centro de Ciências e Planetário do Pará, ele, como você, João, já colocou, é um espaço não formal. E é um espaço, aí eu acrescentaria um espaço de ensino e de aprendizagem numa perspectiva não formal. Portanto, é um espaço de experiências riquíssimas para você desenvolver pesquisa e ensino. Quer dizer, o João mesmo colocou vários exemplos aí, que na própria interação com o público, você começa a identificar alguns conceitos, algumas concepções que a gente, na medida que vocês forem fazendo as disciplinas na área da formação profissional do professor, na formação de professor, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Nós chamamos de conceitos intuitivos ou conceitos alternativos, ou concepções espontâneas, e é mais ou menos quando a pessoa coloca o seu entendimento sobre algo, mas que esse entendimento, embora possa ter alguma lógica, ele não é respaldado cientificamente. Então, são algumas compreensões que nós adquirimos no nosso cotidiano, mas ele tem um certo conflito com a interpretação científica, acadêmica científica. E, então, o nosso papel, enquanto formadores, é justamente fazer com que o aluno perceba algumas inconsistências de alguns conceitos, algumas compreensões de fenômenos, e passe, então, aos poucos, a partir de todo um processo de problematização, de discussão, a reconstruir essa concepção, esse entendimento. Então, o espaço do planetário, do Centro de Ciências Planetárias, é um espaço riquíssimo para você fazer pesquisa na área de educação, não só dessa parte de interação com as pessoas, como também o desenvolvimento de material didático para sala de aula ou para espaços não formais como esse. Então, vamos ter muitas oportunidades aí para explorar bastante isso. Depois eu vou até procurar vocês, João, para a gente, e a equipe como um todo, para a gente conversar. Eu, em junho, estive conversando com a professora Celina de um projeto que eu gostaria de desenvolver junto aí com vocês, que tem a ver justamente com a sua palestra, que tem a ver com a aproximação e formalização no sentido de desenvolvimento de atividades, de sequência didática, relacionando as disciplinas de ensino de astronomia e de introdução à astronomia que nós temos no curso e as atividades que você desenvolve no centro. Vamos ter a oportunidade de conversar isso e já deixo, então, aí o convite para os alunos que quiserem participar desse projeto, mesmo estando já no primeiro semestre, já tem condições de se envolver. Ao longo do nosso contato na disciplina, nós vamos poder falar mais sobre isso. Então, seja bem-vindo a todos e a todas, e, mais uma vez, parabéns à equipe do Planetário. Muito bem, professor Nelson, obrigado pela participação. Nesse momento, se alguém mais quiser acrescentar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar. Bem, pessoal, a nossa programação de acolhimento dos calouros, na verdade a programação começou ontem, com uma programação mais geral, organizada pela CAOP e o CCSE, e hoje, no dia 3, sobre responsabilidade da coordenação do curso. Tá? Então, era o que nós tínhamos programado, infelizmente, é mais um ano que nós estamos ainda nessa modalidade de ensino remoto. Aprendemos muita coisa com essa excepcionalidade, mas certamente seria muito mais satisfatório para a gente se fosse presencial, se nós pudéssemos estar na universidade agora fazendo esse contato presencialmente, tá? Mas nós vamos superar essa adversidade muito em breve, tenho certeza disso, todos com saúde, e vamos seguir em frente, tá? No final da manhã eu falei em relação ao minicurso de pré-cálculo, Eu devo estar colocando ainda hoje, eu estava editando aqui, concomitante à palestra, que é a página do site,
para fazer um formuláriozinho de inscrição e vou fazer uma breve descrição lá. Mas eu já deixo antecipadamente aí para vocês, né, essa oportunidade, né, de vocês fazerem esse mini curso de pré-cálculo que vai acontecer aos sábados com o professor Ricardo. É totalmente gratuito o mini curso, né, e vai ser online também, então é uma oportunidade ímpar para todos aí começarem, né, a conhecer as ferramentas matemáticas que vocês vão precisar no decorrer do curso de vocês. Então, já deixo aí antecipadamente, né, o recado que eu vou colocar ainda no site ainda hoje, né, aí vocês podem fazer a inscrição, né, e a gente vai ter aí mais essa oportunidade para vocês durante o semestre, tá bom? Tem uma perguntazinha aqui no chat, peraí. A programação para os próximos dias. Bem, nos próximos dias nós já começamos o semestre, né, já vamos começar as aulas, né, o professor Nelson está com boa parte dos calouros, nós não estamos aqui somente com os de Belém, né, o Flávio, por exemplo, é de Marabá, dentre outros aqui, a programação de calouros, como é online, a gente expandiu para, né, nós ofertamos tanto Belém como Moju, Marabá e Castanhal, turmas de licenciatura em Física, né, então esse evento é para todos. Em Belém, o professor Nelson vai estar em Introdução à Física, né, vão ter outras disciplinas, então as disciplinas vão começar a ocorrer a partir dessa semana. Então, provavelmente as coordenações locais em outros municípios devem estar entrando em contato com vocês, ou já devem ter entrado em contato para, né, se formalizar. A plataforma oficial que vai acontecer o curso é a plataforma do Classroom, né, do Google Classroom. Então as turmas virtuais já estão criadas, né, os convites foram enviados para os e-mails de vocês, provavelmente a grande maioria já recebeu e já aceitou, eu já dei uma verificada nas turmas, e o curso vai ocorrer nesse sentido. Então já começa essa semana, né, o semestre ele é programado para vocês ingressantes de 2 de agosto a 30 de novembro, né, então vão ter esse espectro aí de tempo para finalizar o semestre, né, ainda é o primeiro de 2021, tá? E logo na sequência, provavelmente nós vamos iniciar o segundo de 2021 para vocês, tá? Então, essa foi um evento mais de acolhida, né, para a gente ter uma perspectiva mais geral do curso. De manhã a gente apresentou o curso, o João Paulo falou um pouquinho, né, da atuação dos professores, né, e os nossos discentes aí, o Matheus e o João, falaram um pouquinho, né, dos trabalhos que os discentes desenvolvem, né? O Matheus falou um pouquinho do PIBID, né, que ele participa, e o João aqui do estágio no planetário. Então são os leques, né, que a gente conseguiu ilustrar aí, né, existem muitos mais dentro do nosso curso, né, para vocês começarem a ter uma ideia de como se inserir, né. Eu sei que nesse primeiro momento vão ser um momento de fazer disciplina, né, de se habituar com o curso, tá, mas certamente vocês vão também adentrar esses espaços, né, participar dos editais, né, que é muito importante para a formação de vocês, tá? Então, essa semana já deve iniciar as aulas, tá? Quem não é do campus de Belém tem esse contato com as coordenações locais, e a gente está sempre também aqui, né, recebendo qualquer questionamento de vocês, mensagem, etc, tá? E vamos nos falando aí, né, e qualquer mudança também na modalidade de ensino, né, a gente vai estar sempre informando vocês, né, com aí as flexibilizações, né, eu acredito que ainda esse semestre vai ser totalmente remoto, mas qualquer mudança a gente vai informar para vocês, tá bom? João, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade, a palestra foi excelente, tá? Muito obrigado mesmo, o curso de licenciatura em Física agradece muito, eu aqui, em nome do curso, agradeço, né, a sua disponibilidade, tá? E no demais, gente, né, se ninguém tem mais nada a falar, eu queria agradecer também a audiência, né, a paciência de todos. Acho que foi apenas um dia, né, mas foi muito proveitoso, né. Certamente nós vamos fazer mais encontros desse. Lembre de manhã que eu falei que nós temos algumas atividades, né, que entram como atividades acadêmico-culturais, né, que tem disponibilidade de carga horária. Então, esses eventos, né, claro que se tiver uma carga horária mínima adequada, eles podem entrar. Esse não foi o objetivo,
mas nós pretendemos aí fazer mais outros eventos justamente para vocês terem essa carga horária, né? Vocês têm que ter no mínimo 200 horas até o final do curso, tá bom? Então, né, esses eventos que a gente organiza, é muito importante a participação de vocês, né? Porque também é importante para o currículo de vocês, tá bom? Se alguém tiver mais alguma coisa... Opa, pois não. Alberto, pode falar. Falar, acho que em nome de todos os calouros, né? Agradecer o João, foi muito proveitoso o nosso bate-papo, né? Muito interessante. E agradecer toda a equipe da UEPA e dos professores do curso de Física, né? Por estar nos recebendo de braços abertos aí, que possa ser uma caminhada muito proveitosa para todos nós. Muito obrigado. Beleza, Alberto. Nós que agradecemos aí a escolha de vocês. E a gente vai estar junto aí durante esses 4 anos, né, para tentar dar a melhor formação possível para vocês, para todos, tá? Mais alguém? Bem, se não tiver mais nenhum comentário, a gente vai encerrar por aqui, tá? Volto a falar, essa semana começa as atividades de ensino de vocês, né? Vocês vão se habituando na universidade. Quem esteve ontem na palestra do professor João Paulo, ele falou do ensino remoto, teve talvez uma ideia aí, né, de como está acontecendo, né? E eu sei que não é fácil, nem sempre todos têm a disponibilidade do recurso, né, de estar presente, a disponibilidade do computador e tudo mais, muitas das vezes está no celular, dados móveis. É uma barreira a mais, mas que nós vamos perseverar com certeza, tá? A gente está aqui para tentar dar o melhor apoio possível para vocês, né, nesse sentido, e vamos seguir em frente, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos que participaram, né, mais uma vez, gostaria de parabenizá-los, né, por entrar numa universidade, uma universidade pública de qualidade, que é feita para todos vocês, para formar profissionais capacitados, né, que façam a diferença no estado do Pará e no Brasil, tá bom? Valeu, muito obrigado, e é isso aí. Até a próxima, como falou o Flávio. Gente, valeu. Valeu, João, professor Nelson, muito obrigado. Estamos aí. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí.